A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente. Hoje, segunda-feira, 4 de agosto. Santo Ângelo amanheceu nublado, friozinho de inverno, agora são 17 graus. Um clima perfeito para aquecer o coração com boa prosa aqui no Cafezinho Missioneiro. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, lembrando que tudo se resolve com um bom café, começa agora mais uma edição do programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Diz um provérbio oriental que a mulher que move montanhas começa mexendo nos próprios sonhos. E por falar em sonho que vira em ação, nossa convidada de hoje é referência em planejamento, gestão e desenvolvimento de pequenos negócios. Ela atua há mais de 17 anos no Sebrae RS, conhece profundamente os caminhos do empreendedorismo e tem uma trajetória marcada por muito estudo, dedicação e sensibilidade com as realidades das mulheres empreendedoras. Eziane Augustin, seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes. É com muita alegria que estou aqui hoje, né, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema tão relevante, né, como é o empreendedorismo. Então, muito obrigada pela oportunidade e estou muito feliz de estar aqui hoje contigo para esse bate-papo. Eu que estou muito feliz. Esperei, né? A Ezi sempre trabalhando bastante, ocupada, então ela conseguiu reservar essa segunda. E você, ouvinte, que está aí colada conosco, hoje a gente vai falar de empreendedorismo feminino. Então, assim, fica ligada que vai ter aqui muita dica, vai ter orientação, vai ter insights. Tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. Ezi, para começar, eu quero falar um pouquinho da tua trajetória. Como nós falávamos antes, né? Ontem eu fazendo o nosso roteiro, fiquei tão impressionada, porque assim, a gente está falando de uma pessoa formada em administração, mestrado em planejamento estratégico, que mais aqui? Pós em administração estratégica, pós em sistemas de informação e apoio à decisão, especialista em pequenos negócios pela USP, São Paulo, MBA em administração e negócios pela PUC, no Sebrae há 17 anos. Cara, que sensacional, né, essa tua trajetória. E eu quero ouvir um pouquinho dela e quero também que tu fale pra gente como que tu conciliou toda a tua formação profissional, né, e a caminhada pessoal para andar junto, porque acho que esse é o que mais pega, né, Ezi? Como que nós mulheres, com jornadas triplas, muitas coisas por fazer, conseguimos nos realizar profissionalmente e ainda pessoalmente, né? Então, acho que a gente começa falando disso. Tô bem. Bom, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, né? E desde que eu comecei no mundo da administração, eu me apaixonei completamente. E sempre fui em busca de conhecimentos, porque meu sonho e o meu propósito é ajudar as pessoas e que elas tenham um futuro melhor. Então, sou muito feliz hoje no que eu faço, na profissão que eu escolhi, porque unindo todos os conhecimentos, né, que eu tenho, eu consegui contribuir aí com a vida de várias pessoas, consegui ajudar pessoas a tirarem a sua ideia de negócio do papel e ver ela concretizada, né, faturando muito dinheiro, assim, e eu ter esse dedinho. Então, eu sempre fui estudiosa, sempre gostei muito de estudar e sempre busquei coisas complementares, né? Embora eu não seja empresária hoje, quem sabe num futuro, justamente por falta de tempo, né? Já que eu sou muito feliz naquilo que eu faço hoje, eu queria ter todas as ferramentas e todas as informações possíveis que eu pudesse ajudar as pessoas a melhorarem os seus negócios ou abrirem os seus negócios. Então, eu permeei aí por vários temas, né? Então, sim, sou especialista em pequenos negócios pela FIA USP, né, de São Paulo, que foi um MBA especializado só para quem era do Sebrae, né? Para a gente poder realmente aplicar nos pequenos negócios. Porque a gente sabe que é diferente, né, de uma grande empresa, de um pequeno. Sim. A gente vai falar também sobre portes de empresa, né? O MEI é aquele que faz tudo sozinho. Sim. Então, a gente precisa ter também orientações de como ele pode gerenciar esse negócio. Então, eu permeei por administração, por psicologia, adoro, né? Busquei muitas ferramentas de autoconhecimento, muitas formações também para aplicar no dia a dia, tanto
com as pessoas, com a equipe e com os próprios empresários, né? Então, busquei e continuo, tá, Dani? Continuo buscando, assim, não mais tanto, né? Porque, realmente, como eu venho numa caminhada há mais de 25 anos dentro da administração, busquei muitas formações e além de ler muitos livros complementares. E aí, há uns 2 anos atrás, também resolvi dar uma paradinha nos estudos, né? Para colocar em prática algumas coisas também e também conciliar com a vida, né? Como tu disse, eu tenho uma filha de 13 anos, né? Sou casada, então também tenho família, então tenho que dar conta, né? Do trabalho, do papel de mãe, de esposa, de irmã, de filha, né? E é uma jornada que a gente precisa realmente conciliar para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida, né? Para que a gente não só trabalhe, não só viva a vida pessoal, mas que a gente tenha um equilíbrio entre todos os papéis, que é o que a maior parte das mulheres hoje faz, né? É equilibrar todos os papéis de uma forma leve, né? E que consiga dar conta de tudo. E como a gente conversava antes, né, Dani? Muitas vezes a gente se cobra demais. Sim. Né? E então a gente parar de se culpar também, se não deu para fazer tudo aquilo que a gente programou, calma, respira, relaxa, né? A gente é um ser humano, a gente precisa também ter esses momentos de pausa. Perfeito. Tu sabes que quando a gente fala de equilíbrio, assim, até um tempo atrás, eu achava que a gente tinha que equilibrar. Hoje, por entender algumas outras coisas, eu entendo que a gente não consegue. Se a gente tá muito bem num lado, tem algum pratinho que caiu, né? Sim. Porque é difícil, não tem como equilibrar. E eu acho que uma das maiores cobranças vem disso, assim, dessa coisa que foi um samba que nos venderam, na minha opinião, de que o equilíbrio, dá para buscar o equilíbrio. Na verdade, é muito difícil buscar o equilíbrio, né? Porque se a gente está trabalhando bastante, daqui a pouco alguma área pessoal vai ficar ali desassistida, né? E normalmente é a nossa área pessoal, né? Sim. Ou a nossa alimentação, ou a nossa academia que não vai, ou a nossa saúde. Eu sei por experiência própria. Então, eu acho que isso que tu falou da gente não se cobrar quando a gente fala de empreendedorismo feminino, acho que essa é a primeira coisa, né? Ó, mulherada, vai ter alguma coisa que vai... algum pratinho que vai cair, tá tudo bem. Tá tudo bem. E é justamente isso, porque a gente nunca vai conseguir deixar todas elas iguais, né? Como tu disse. Vai arrumar ali a parte de trabalho, talvez alguma coisa em casa não esteja ok, mas e assim vai. E o meu mestrado, na verdade, a linha dele foi justamente fazer... Eu tenho um modelo que é de planejamento pessoal que faz o alinhamento do planejamento estratégico organizacional. E quando a gente fala de planejamento pessoal, a gente fala de todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, como tu disse, né, alimentação, saúde... Muitas vezes, assim, ó, tu parou para ir no médico, tu fez teu exame de sangue, tu tá cuidando da tua alimentação, tu tá fazendo exercício físico, tu parou para ler, tu tomou água. Então, às vezes, são coisinhas tão simples, mas que na correria do dia a dia a gente não faz, e isso faz total diferença na nossa qualidade de vida, né? E aí, dentro desse planejamento, é olhar realmente todas as áreas, enquanto papéis que a gente exerce, né? Tanto na parte enquanto profissional, como na parte familiar, enquanto mãe. Esposa, filha, parceira, né, amiga, a questão, por exemplo, da alimentação, a parte individual, a parte também de não digo só de trabalho, mas talvez uma segunda fonte de renda, a tua parte espiritual, enfim, é um todo, né, Dani, que nos deixa completo. Então, assim, equilibrar 100% é muito difícil, mas a gente precisa olhar para isso também. E chegar o mais próximo do que der. Eu até preciso agora, ao vivo, reforçar o quanto que eu sou grata pelas minhas amigas, que depois da maternidade, conciliada com o lado profissional, eu não, assim, raras as vezes que eu consigo vê-las. Ainda bem que elas não desistem de mim. Um beijo para elas. Ezi, são 98 municípios na regional, né? Isso. Tu quer falar um pouquinho disso? E depois eu quero que tu fale o que tu observou de perfil das mulheres empreendedoras desses 98 municípios que tu atende. Tá. Muito bem, então falando, né, da Regional Noroeste, hoje a gente atende 98 municípios, nós somos divididas em 6 micro-regiões que a gente fala, né, mas a gente faz esses atendimentos aí para todas as empresas que precisam de um atendimento nosso, seja para aquele empresário que também quer abrir um negócio, não sabe por onde começar. Claro que a gente conta também, né, com os municípios, com as salas do empreendedor, que são um papel fundamental e é uma rede de apoio, né, que todo o empresário, empresária pode buscar, né, esse apoio. Falando, por exemplo, daqui da regional, né,
já foram mais de 39 mil atendimentos prestados somente aqui, né, na nossa regional, dentro desses 98 municípios para essa rede de apoio. Então, assim, a gente tem uma quantidade bem grande de números de empresas a serem atendidas e a cobertura ela é muito pequena, perto do que a gente poderia atender. Por quê? Porque muitas vezes o empresário não busca esse atendimento, né? Ele busca, às vezes, por conta própria e ele poderia buscar esse atendimento através do Sebrae, das salas do empreendedor, enfim, né? Que é uma forma de a gente poder atender também. E antes da gente entrar um pouquinho, Dani, na questão do perfil das mulheres empreendedoras mesmo, eu queria trazer alguns dados dentro da pesquisa GEM de 2024, que é uma pesquisa global que é feita, né? Em mais de 120 países, onde ela traça um perfil do empreendedorismo. E aí, trazendo alguns dados relevantes da última pesquisa. Em 2024, o Brasil registrou o maior nível de empreendedorismo dos últimos 5 anos. Ele vinha estagnado, então ele teve um crescimento. Cerca de 33% da população adulta está envolvida com empreendedorismo hoje. Quase metade da população adulta que não é empreendedor pretende abrir um negócio. Em 2024, o Brasil tinha 47 milhões de pessoas em algum estágio de atividade empreendedora e mais de 47 milhões de pessoas não empreendedoras que desejam ser um empreendedor no futuro. E o Brasil possui a segunda maior população absoluta na categoria empreendedorismo potencial, que é aquele que quer abrir um negócio, que ainda não é empresário. Ele perde apenas para a Índia. Né? E um outro dado relevante é que ter o negócio próprio é o segundo sonho do brasileiro, atrás apenas de comprar a casa própria. Olha só. Então, ter um negócio é uma das principais aspirações do povo brasileiro. Sim. E aí também, trazendo um pouquinho do recorte, né, do empreendedorismo feminino na nossa regional, hoje dentro de uma carteira de clientes que nós atendemos, de 496 empresários, 54% deles é composto por mulheres. Olha então, só, é bastante, bastante. né? 50%. Sim, mais de 50%. Mais de 50%. Então, as mulheres estão cada vez mais crescendo nessa questão em relação à liderança de negócios, né? Elas vêm crescendo nesse setor. Ontem, até no Fantástico, teve uma reportagem bem interessante. Eu peguei pouco, assim, porque eu estava cuidando do Bernardo, mas que falava da quantidade de chefes de casa, né, de chefes de família que são mulheres, do quanto que isso cresceu. Dentro desses dados que tu trouxe do empreendedorismo feminino, na tua opinião, qual o motivo do crescimento da questão das mulheres empreendendo? Tá. Existem alguns fatores, né, Dani? Entre eles, a flexibilidade de horários é um deles, né? Muitas mulheres, quando têm seus filhos, elas querem dedicar um pouquinho mais de tempo, né? Para cuidar do seu filho, né? Muitas também optaram por ter apenas um filho, porque diminuiu também a quantidade de filhos, né? Então, percebo também que as mulheres estão priorizando a sua carreira e deixam a maternidade um pouquinho mais para frente. Então, quando elas decidem ter filhos, elas também querem ter tempo de cuidar desses filhos, né? Então, ter uma flexibilidade de horários e, né, adequar a sua rotina, né, de vida e de trabalho, ela também é determinante. Entre outros motivos que eu trouxe aqui é a oportunidade de se trabalhar com o que gosta. 35% das mulheres afirmam isso. E até deixa eu trazer para ti, Dani, esses dados que eu vou trazer agora, ela é de uma pesquisa que o Sebrae Rio Grande do Sul fez com 449 mulheres, tá? Do estado do Rio Grande do Sul, de forma online. Então, tem vários recortes do estado que elas também se assemelham muito à pesquisa GEM. Então, ela não descolou do que o Brasil vem fazendo também, tá? E aí, então, além da oportunidade de trabalhar com o que se gosta, ter essa questão da flexibilidade, as mulheres também identificam novas oportunidades de negócio, seja pela flexibilidade também, mas elas estão enxergando mais oportunidades do que necessidade. Até então, se abria muito mais empresa por necessidade do que por oportunidade, né? Então, a necessidade, olha, eu preciso criar meus filhos, eu preciso me sustentar e eu vou abrir um negócio. E aí, muitos negócios informais, né, Dani? E outros já formais. E quais são os principais segmentos, né?
moda, né? A gente tem desde a sacoleira, desde a autônoma, que também não tem, né, um CNPJ, mas trabalha de forma autônoma. Sim. Depois a gente tem a parte de alimentos e bebidas, que é muito forte, não só na nossa região, mas no estado como um todo, né? Saúde e bem-estar, que entra estética, salão de beleza, né? Comércio de artigos também de beleza. E aí ele vai andando um pouquinho para a parte de também serviço, a gente tem algumas coisas de TI também, móveis, metal mecânico, mas é menor. Mas alimentos e bebidas e moda são os principais segmentos aonde essas mulheres começam a atuar. Entendi. Ezi, tu sabe que ouvindo tu falar, eu acho que a gente começa a ter também uma maternidade mais consciente, né? Além de ter menos filhos, a gente tendo mais consciência do maternar, acaba que a gente entende que aquele ser humaninho precisa, sim, de presença, né? Para conseguir abrir mão, para a gente poder fazer aquela coisa, né? Não tem escolha sem renúncia, né? E por que eu percebo isso? Eu lembro que quando a minha filha era criança, né? Eu trabalhava muito. Então, muito da educação dela, dos dias dela, ficaram muito por conta da secretária, da pessoa que me ajudava em casa, né? Ou da rede de apoio mesmo. Eu trabalhava muito e ficava com ela. Hoje eu inverti essa lógica na outra maternidade. Então, de conseguir mais tempo para eu educar o meu filho, então faz muito sentido para mim quando tu traz esse dado. Com certeza. Porque a gente tem uma outra estrutura também de maternidade hoje. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, já são 1h20 e a gente já vai para o nosso primeiro intervalinho comercial. Então, eu quero lembrar que esse programa acontece com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo. E nós estamos ao vivo também pelo Facebook e YouTube da Rádio Novos Horizontes. Fiquem com a gente, daqui a 5 minutinhos a gente está de volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa. Porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Isso aí, a gente está de volta com o cafezinho, agora são 13h23. E hoje a gente está recebendo aqui no cafezinho a Isiane Augustin, do Sebrae, falando sobre empreendedorismo feminino, os desafios e alguns dados importantes para a gente ficar ligado no nosso desafio diário de empreender. Ezi, dentro dessa pesquisa que tu trouxeste, tá? A gente, eu percebi ali, tem um dado que fala que 47% das empreendedoras tem na gestão financeira um dos maiores gargalos. A gente sabe que é para o empreendedor em geral um gargalo, a questão da gestão financeira, né? O que tu recomenda nos teus atendimentos quando tu te depara com esse tipo de desafio das empreendedoras? Bom, abrir um negócio, né, ele exige que você tenha um certo planejamento e que você saiba quanto que esse negócio vai custar, porque quando você abre, você precisa inclusive um capital de giro, né, para esses negócios, porque muitas vezes teu negócio é novo, os teus fornecedores precisam te conhecer, os teus consumidores precisam te conhecer e você precisa já ter um dinheiro reservado para te girar, né, esse negócio e ter até que todo mundo te conheça. Até que todo mundo te conheça. E assim, muitas vezes, você tem que cuidar, por exemplo, que o teu... Se você vender, por exemplo, a prazo, né, num cartão, enfim, tu não vai receber na hora. Então, tu vai ter que ter um dinheiro, porque daqui 30 dias tu tem que pagar teu fornecedor, tu vai receber do teu cliente só daqui 30 dias. Sim. Então, tu precisa ter um dinheiro ali para girar esse negócio, porque senão depois isso vira uma bola de neve, né? Então, a gestão financeira, ela é muito importante justamente para te já identificar. Eu vou abrir um negócio, quanto que eu preciso para iniciar o meu negócio, quanto que eu preciso de capital de giro, como é que eu vou fazer
as minhas contas, né? Porque aqui no interior, né, Dani, a gente ainda tem alguns negócios que operam no caderninho. Só que o caderninho não quer dizer que tu vá ter aquele recebimento do cliente, né? Então, é importante tu ter uma gestão financeira bem adequada justamente para você poder girar, né, o capital de giro, você comprar mercadorias, você poder crescer com segurança. Então, é muito importante fazer esse planejamento financeiro. O que a gente percebe? Muitas vezes os empresários, e aqui eu falo do geral, eles não têm uma separação da pessoa física da pessoa jurídica, né? Então, muitas vezes, não se retira um salário, um prolabore. Só que inconscientemente, sem você perceber, muitas vezes, digamos que eu tenho um mercado, eu não estou lá tirando o meu dinheiro do prolabore, mas eu pego lá um arroz, um feijão, um açúcar, que eu peguei aquela mercadoria e levei para casa, mas aquilo ali é um custo do teu negócio, que também você precisa anotar, porque está saindo do teu negócio, então aquilo ali tu pode considerar também, né, como teu prolabore, enfim, para que você veja o que realmente a empresa também está te proporcionando, né? Então, assim, é muito importante tu ter essas questões muito redondinhas, né? Você anotar quanto que você quer realmente de salário, retirar isso, fazer o teu planejamento financeiro, deixar redondinho, ter esse casamento, né? De quanto tá saindo, quando tá entrando, para que você não tenha um descompasso muito grande nas tuas contas. E muitas empresas, não só aqui na nossa região, mas no Brasil como um todo, são do porte MEI, que é o microempreendedor individual, que a pessoa trabalha sozinho, pode ter um funcionário. E geralmente é o empresário que faz tudo. Ele vai comprar, ele vai vender, ele vai limpar, ele vai tratar com o fornecedor, ele vai fazer as redes sociais. Então é uma pessoa só que faz tudo. Então é muito importante também ter um momento que eu chamo de momento empresário. Uma vez na semana parar para analisar os números do seu negócio e fazer ajustes. E não deixar ele ao léu sem você ter essas informações, porque isso é decisivo para te manter e sobreviver o teu negócio, inclusive para te expandir ele. Então, muitas vezes, a mesma coisa, se vai buscar crédito, né? Muitas mulheres não abriram seu negócio por falta de crédito. Pronto. Mas para que você tenha um crédito, você tem que ter um CNPJ e você tem que ter um histórico, né? Não adianta, por exemplo, eu abrir uma empresa, mas a minha movimentação financeira é CPF. Se eu precisar de um crédito, chegar lá no banco, o banco não me conhece, ele não sabe o meu histórico de vendas, é muito difícil eu conseguir. Então, quando você abrir o teu negócio, já abre uma conta no banco, já vai fazendo as movimentações certinhas, porque se você precisar de um crédito, existem várias linhas muito bacanas, muito atrativas. Existem linhas específicas para mulheres, né? Então, existem várias coisas que são específicas e direcionadas para as mulheres. Mas é importante fazer esse acompanhamento e ter esses números, porque somente dizer mais ou menos de cabeça quanto eu acho que eu ganho, quanto que eu acho que eu gasto, não é suficiente. E é aí que a gente se perde, quando a gente acha que tem as informações, mas não coloca isso na ponta do lápis. Então, fazer esse gerenciamento financeiro, pode ser num caderninho, não tem problema, não preciso usar um sistema, um programa, mas desde que eu controle quanto que eu ganho, quanto que sai, quanto que eu estou comprando, quando que eu pago meus fornecedores, quando é que eu vou receber dos meus clientes. Verificar também, Dani, que é bem importante, qual é a tributação que eu estou pagando, pagar em dia, né, redondinho, certinho, acompanhar com o contador e também não ter um descompasso de contas. Por exemplo, se eu sei que eu não vou receber até o dia 20, não adianta concentrar todos os meus boletos no dia 20, senão eu vou ter que ter um valor muito grande para desembolsar naquele período e eu não tenho tempo hábil de ter esse dinheiro. Então, isso também é um cuidado que a gente orienta. E vamos lá, né, Isa? Se a gente está falando de MEI, a gente está falando de um faturamento anual de até 81 mil, né? Exatamente. Isso dá uma média de 6 mil por mês. Então, eu não posso, de forma alguma, querer tirar um prolabore de, sei lá, 5 mil, sendo que eu posso faturar uma média de 6 mil. Então, assim, é importante eu saber que o meu salário alto vai vir depois que minha empresa faturar alto, né? Exatamente. Às vezes, quando eu digo isso porque quando eu atendi os MEIs na sala do empreendedor, a gente sempre se via nessa situação. Eles vinham lá, não, mas eu preciso de tanto. Cara, se tu precisa de 3 mil para viver, tu entenda que a tua empresa precisa faturar o dobro, ou mais que isso, né? Isso. Senão tu não vai conseguir, essa conta não vai fechar. Esse mais um dado que a gente, dessa pesquisa, dizia assim que mais de 40% das mulheres já enfrentaram algum tipo de preconceito nos seus negócios. Como que tu entende que essa questão do gênero se manifesta na prática, na sociedade, assim? Como que nos teus atendimentos tu percebeu isso? Existe? Trazendo alguns dados aqui da pesquisa também, Dani,
um dado, por exemplo, mulheres negras ganham em média 31,6% menos que brancas e dedicam 10 horas semanais a menos aos seus negócios, né? O que limita o crescimento. Em si, né, a média que as mulheres dedicam aos seus negócios é em torno de 9 horas e meia, mais uma jornada de rotina familiar, né, de cuidados de casa, filhos, enfim, de mais 3 horas adicionais. Então, o que a gente percebe também é essa questão de discriminação, inclusive de salários, né? Então, ainda existe para mesmos cargos, mesmas funções, o homem ganhando mais. Então, trago um dado também de pesquisa, só como um exemplo do último quarto trimestre de 2024, que a média, tá, Dani? Média de rendimento real das empreendedoras foi de 2.867, um valor 24% menor comparado aos homens, que ficou na média de 3.432. Então, a gente percebe que ainda em cargos de liderança existem mais homens do que mulheres, né? Existe, sim, ainda essa diferença salarial, onde os homens ainda ganham mais. As competências, as qualidades podem ser exatamente iguais, mas isso ainda existe no mercado. Essa questão, não sei se é cultural, mas ainda se percebe essa questão, assim, que tu pode entregar a mesma coisa, ser competente, mas ainda o teu salário pode ser menor. É cultural, eu acredito muito, e a gente vê isso muito, né? A gente sente na pele também, né? Sabe, quando eu ouço uma mulher dizendo, eu nunca senti isso, muito provável que ela tenha bastante privilégio para não perceber, né, que ela está inserida num contexto que é muito desigual, né? Então, para a gente é difícil empreender. E aí tem um outro dado que eu achei muito interessante dessa pesquisa, que mostra que 76% das empreendedoras têm filhos e só 47% têm pós-graduação. Então, além da gente ganhar menos, além da gente ter jornada tripla, quando a gente tenta se desenvolver, ainda pra gente é também mais difícil, né? Exatamente. E Dani, o da pesquisa GEM mesmo, dado da pesquisa GEM, é que as mulheres são mais escolarizadas que os homens. Sim. Elas, mais de 50%, elas têm no mínimo ensino superior. Então, já parte disso. Os homens, a maior parte ensino médio ou superior. As mulheres é ensino superior com algum tipo de graduação. Sim. E elas buscam mais do que os homens também. A questão da qualificação. E por que é importante? Né? Fazendo o link lá no início que tu me perguntou, né? Em relação à minha jornada. Quanto mais tu busca esse conhecimento, mais a mulher se sente segura e tem segurança de abrir o seu negócio, de colocar em prática. Então, ela está buscando ferramentas, ela vai buscar insights, ela busca novas oportunidades, que é isso que a pesquisa traz também. Então, está aumentando o número de mulheres que estão empreendendo pela oportunidade e não mais só pela necessidade. E isso muito também através do conhecimento que elas buscam. E elas buscam de várias formas. Elas buscam na internet, elas buscam com rede de apoio, elas buscam com grupo de mulheres, elas buscam no Sebrae, elas buscam de várias formas. Então, quanto mais conhecimento, não digo só de gestão de negócios, mas de autoconhecimento mesmo, melhor. Mais essas mulheres vão estar preparadas para encarar os desafios do dia a dia e cada vez mais serem vencedoras naquilo que fazem. Sim. E daí tu falaste agora uma coisa que seria a minha próxima pergunta, mas e que pra gente é fundamental enquanto mulher empreendedora ou que trabalha e é mãe, a questão da rede, né? Sim. A rede de apoio. O quanto que é necessário e, assim, de alguma forma a gente sempre acaba buscando. Por vezes a gente não tem uma rede de apoio familiar, mas o quanto que é importante daí sim sermos bem remuneradas para que a gente possa pagar uma rede de apoio, né? Exatamente. E como tu trouxe, né, muitas mulheres às vezes vão empreender por necessidade, porque não tem uma rede de apoio para elas estarem, por exemplo, numa empresa, no mercado de trabalho formal, digamos assim, numa empresa, né, com carteira assinada, CLT, enfim. Porque muitas delas não têm uma rede de apoio, não têm parentes próximos, não têm um familiar próximo, muitas se viram sozinhas, Sim. né? Então, elas acabam buscando novas oportunidades, novas formas para poder conciliar. Não porque elas não queiram, né? Empreender ou estar, né, fazendo alguma coisa que elas gostam, porque um dos motivos das mulheres é
o propósito. As mulheres, elas querem fazer a diferença e elas querem trabalhar com aquilo que elas gostam. Diferente dos homens, que na pesquisa mostra que eles querem acumular riqueza. E a mulher quer deixar um legado. Então, o propósito do empreendedorismo em si, pela pesquisa, ela tem essa diferença, né? Mas a rede de apoio, ela é fundamental mesmo. Sim. Porque se você não tem com quem contar, é mais difícil, né, Dani? Muito mais difícil. E aí tu entrou num assunto agora, numa parte do empreendedorismo feminino que eu entendi durante a minha trajetória, que muitas de nós, a gente acaba fazendo. Porque o empreendedorismo masculino e o feminino é bem diferente um do outro, né? A nossa forma de atuar é muito diferente. E eu acho que por anos a gente confundiu, nós mulheres confundimos isso e tentamos nos aproximar da forma de atuação masculina dos homens e tentando fazer isso dentro dos nossos negócios. Até que, então, em algum momento, a gente se conhece melhor. Então, tu falaste do autoconhecimento. E aí a gente entende o que a gente quer, quando tu fala de propósito, né? Que é diferente. E aí, então, a gente se percebe, né, enquanto mulher empreendedora. E aí, a nossa atuação é totalmente diferente. Tu concorda comigo? Sim. Pode falar. A mulher, ela tem uma leveza, né? Ela não vai deixar de entregar aquilo que é pedido a ela, né? Ela vai fazer de tudo para ela entregar aquilo que foi dado a ela, né? Mas eu acredito que ela é mais leve, né? Ela tem uma percepção um pouquinho diferente. Não que a gente não tenha ótimos gestores, mas a percepção feminina, a leveza, a condução, a sensibilidade, muitas vezes, né? Tu trabalha com o ser humano, então muitas vezes a mulher tem aquela sensibilidade de bater o olho, hoje a pessoa não tá legal, vou por aqui, vou fazer um agradinho, vou chamar para conversar, vou entender qual é o momento. Porque somos seres humanos, todos nós somos cobrados por resultados, por entregas, mas a gente também é humano e a gente precisa equilibrar os papéis para que as coisas fluam, né? Principalmente quando a gente trabalha em equipe. Né? A gente precisa que todos estejam bem, que todos estejam gostando do seu trabalho, da sua realização, e muitas vezes é a percepção feminina que traz mais essa leveza do que a masculina. Sim. E quando durante os teus atendimentos, a parte da venda, tá? Do marketing, assim, como que tu percebe onde que a gente mais erra enquanto mulher, assim, sabe? Porque justamente por conta dessa dissociação, assim, de agir como dentro do universo masculino e entender que a gente pode copiar. E, na verdade, eu entendo que, assim, o grande diferencial, e são coisas que eu escuto quase todos os dias aqui no cafezinho, dos empreendedores de sucesso, muito estudo e entender de gente, né? Então, assim, estudar, tá sempre se atualizando e entender de gente. E eu vejo muito isso nas empreendedoras, né? Elas se estudam, se desenvolvem, buscam conhecimento e entendem mais de mulheres, mais de gente do que os homens, não tirando o mérito, né, dos gestores, mas eu percebo isso. Mas na hora, às vezes, lá no início, a gente acaba, às vezes, metendo os pés pelas mãos, principalmente na hora de nos vendermos. Tem alguma percepção tua nesse sentido, assim, olha, acho que dava para ir por aqui e não por ali, acho que a gente no início mete os pés pelas mãos e faz assim, e poderia ser assado? Como que tu enxerga isso? Então, eu percebo que também, além da gente se autoconhecer, a gente precisa conhecer o nosso cliente, né? Porque a gente precisa conhecer ele para saber qual é a linguagem que eu vou trabalhar com o meu cliente e também a linguagem da nossa equipe, né? As pessoas são diferentes, cada uma tem a sua linguagem, né, específica. Algumas pessoas, elas aprendem pelo visual, outros pela audição, outros pelo tato, enfim. Então, tu se conhecer, entender a tua equipe, conhecer principalmente o teu cliente, vai ajudar com que você seja assertivo na tua comunicação com ele, no que tu quer transparecer para ele e realmente colher resultados, porque não adianta eu achar que, eu me conheço, mas eu acho que o meu cliente vai gostar de tal coisa. Se eu achar por mim e não o que eu conheço dele, talvez eu não vou ter vendas efetivas, eu não vou falar linguagem, eu não vou me aproximar, não vou me conectar. Eu acredito que a mulher tem muito poder de conexão. Sim. Né? Não digo nem com... É conexão com o coração, com o cliente, é fazer aquele algo a mais que deixa o coração do cliente quentinho, sabe? É uma conversa mais leve, uma aproximação
mais leve também, uma coisa mais gostosa. Mas isso só é permitido se primeiro eu me conheço e eu conheço quem é o meu cliente. Pronto. Né? Então, eu acredito muito nessa questão, porque não adianta eu mostrar uma coisa, mas na prática eu fazer outra. Não vai conversar. Não conversa Não e aparece. E aparece, o cliente percebe, né? Antes da gente ir para o intervalo, eu queria que a gente desse algumas dicas de como que eu posso fazer essa pesquisa, porque às vezes na prática e também por conta dos atendimentos que já fiz, eu sempre trazia isso, tá, mas o que teu cliente quer? Porque às vezes é bem isso que tu falaste, né? Eu tenho uma ideia, eu acho que é isso, mas quem vai comprar o meu produto é o cliente, então eu preciso atendê-lo, né? Na prática, como que eu posso fazer uma pesquisa de mercado simples? Assim, Google Forms... Depende, né, Dani? Depende. Primeiro, eu posso perguntar. Primeiro, eu começaria olhando o histórico dos meus clientes. Eu colocaria primeiro quem é o perfil. A gente fala muito de persona, né? A gente pode ter várias personas, mas eu buscaria primeiro qual é o histórico que eu tenho com cada cliente, qual é a faixa etária. Eu ia entender desses clientes, o que eles gostam, o que eles têm comprado de mim, se tem recorrência, não tem recorrência. Eu iria ter um pós-venda também, alguma coisa direcionada também à complementação de vendas. Se eu sou, por exemplo, do setor da moda, né, que o cliente comprou uma calça, eu já posso ter para mim o tamanho que esse cliente usa, quais são as cores que essa pessoa usa, que ela levou a calça, o que eu poderia oferecer de outras calças de outras cores, ou uma blusa, um casaco, alguma coisa que complementasse com aquilo que ela levou. Poderia ter grupos diferentes por tamanho, enfim. Partiria do conhecimento do meu cliente para daí aprofundar com ele, né? Várias empresárias fazem alguns eventos que unem, né? Fazem collab, que a gente diz, né? Trazem clientes de cada um dos segmentos, fazem um desfile, fazem um café, um bate-papo, trazem uma palestra, enfim. Eu partiria primeiro do histórico do que eu tenho para mim entender o meu público e aí sim direcionar. Ou através de um forms ou uma conversa no dia a dia ou mesmo. Até no Instagram ali posso fazer uma pesquisinha uma rápida enquete de alguma coisa. Mas acho que o mais importante é que essas empreendedoras lembrem assim que para a gente tomar a decisão é preciso ser com dados, certo? Isso. Eu preciso ter respostas para, eu vou lançar um produto novo, eu vou fazer uma compra nova, ouçam os clientes de vocês que vocês vão ter mais sucesso. Inclusive, Dani, só para fechar, por exemplo, se eu sou da moda também, não adianta daqui a pouco eu ter comprado vários produtos lá que a gente chama lá do topo da pirâmide, que é um produto que talvez é fashion, que não vai girar muito e de repente o básico eu não tenho para atender. Sim. Então é conhecer realmente quem é o meu cliente, qual é o estilo, o que ele gosta, como é que eu converso com ele, quais são os canais, porque também, né, a gente tem diferenciação. Sim. Tem TikTok, tem Instagram, agora está entrando uma ferramenta que é o TikTok Shop, né? Então, assim, são ferramentas novas. O WhatsApp. Então, assim, eu entender quem é o meu público para me direcionar ele em cada um desses canais também é importante. Pessoal, agora são 13h43, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no Cafezinho Missioneiro, a gente volta já com o bloco final. Fiquem com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande.
Voltamos com o nosso cafezinho, agora são 13h46. Hoje a gente está com a Esiane do Sebrae, falando sobre empreendedorismo, e a gente falava antes sobre conhecer o nosso cliente, e mais do que conhecer o nosso cliente, é importante que nos conheçamos e conheçamos também o nosso negócio. Ezi, hoje a gente tem muitas ferramentas, né, de busca de conhecimento, cursos online. Se eu buscar no Instagram o meu algoritmo certinho, até no Instagram eu consigo, né, buscar informação e conhecimento para eu aplicar no meu negócio. Mas quais caminhos de formação tu indicaria hoje para uma mulher que tem, como todas nós, pouco tempo, né? E a gente não falou de gestão do tempo, acho que nós podíamos voltar contigo aqui um dia para falar só de gestão do tempo, né? Então, uma mulher que tem pouco tempo, mas que ainda quer buscar lá, sei lá, meia hora por dia para se desenvolver, enfim. O que tu indicaria para essas empreendedoras? Bom, tem várias possibilidades, né, Dani? Eu acho que é muito importante estar envolvida e participar de eventos. Pode ser um café. Geralmente, né, a gente tem alguns parceiros, algumas entidades que fazem um café. É uma horinha ali, traz uma pessoa para falar sobre a sua trajetória, né? Já traz alguns insights, inspirações. Então, participar desses cafés, participar de workshops, de palestras, que é tudo curtinho, justamente porque hoje ninguém mais tem tanto tempo assim disponível para ficar, né, em sala de aula tanto tempo. Então, coisinhas rápidas. Rodadas de negócio, o Sebrae faz rodadas de negócio, a gente já teve vários eventos, inclusive só com mulheres, né? O ano passado a gente rodou de novo, então a gente faz isso justamente para que naquele momento a gente faça com que todas as empreendedoras conversem com todas as empreendedoras que estão ali e gerem negócios naquele mesmo momento. Então, geralmente é 2 horinhas, né? Geralmente a gente faz também no finalzinho da tarde, já com um coffee, né? Já mais descontraído, mas pensando já nessas mulheres se conhecerem, se conectarem e gerarem novas oportunidades. Trazer também a questão de cursos, né? O próprio Sebrae, Rio Grande do Sul e Sebrae Nacional tem vários cursos de vários setores, vários segmentos online, gratuitos, maravilhosos. Tem semanas de capacitações que também a gente faz. Depois eu vou passar uma oportunidade também daqui de Santo Ângelo, que a gente vai ter, que é o Empretec. Mas antes eu vou falar de outras 2 possibilidades. Mas assim, participar para geralmente buscar conhecimento e trocar com outras mulheres é fundamental, né? Porque ali você já aprende também o que funciona, o que não funciona e pega insights para o seu dia a dia. Quero trazer uma oportunidade que vai ser agora em outubro, que é o Delas Summit. O Delas Summit foi criado pelo Sebrae Santa Catarina e ele é um evento de 2 dias que vai acontecer dia 30 e 31 de outubro e em Florianópolis, no Centro-Sul. E ele é um evento para inspiração, empreendedorismo, tecnologia, inovação, ESG, enfim, tudo que tem de melhor vai estar lá. E ele foi, então, criado com o propósito de fortalecer o ecossistema de empreendedorismo feminino e essa é a 3ª edição. Então, em 2023, passaram por lá 3.000 mulheres. O ano passado, 4.500. E esse ano, a expectativa é passar 6.000. Nossa, que demais. Então, o Sebrae Rio Grande do Sul está vendo a possibilidade também de fazer missão empresarial, que a gente fala, né? Que é levar empresárias para lá, para esse evento também. A gente ainda não tem valores, né, de quanto custaria, mas se tiver alguma ouvinte interessada que queira saber, me chama no Instagram, deixa o seu contato, que assim que eu tiver a informação eu passo bem certinho, mas teremos esse movimento por parte do Sebrae Rio Grande do Sul. Nesse evento do Summit, são mais de 120 palestrantes, são mais de 16 horas de programação, são mais de 300 mulheres expondo os seus negócios também lá dentro. Que legal. E para esse ano está prevista duas palestrantes grandes, que é a Giovanna Antonelli, atriz, empresária, e a Cris Arcangeli, que além de empresária do setor da beleza, de produtos funcionais, legal. É do Shark Tank. Sim, então ela sim. também vai estar lá palestrando, eu deixo o convite para esse evento também. Sensacional. E gostaria também de convidar as empresárias para participar do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Ele é um prêmio que acontece todos os anos, Dani. Então, as mulheres, elas inscrevem as suas histórias. São 5 categorias que concorrem ao prêmio, que é pequenos negócios, que entra empresas do porte ME, que é microempresa, e empresa de pequeno porte. Aí tem uma outra categoria só para mulheres MEIs, outra só para produtora rural, outra para ciência e tecnologia
e outra para negócios internacionais. Que legal. Então, esse prêmio, ele visa homenagear todas as mulheres que têm uma capacidade empreendedora, de visão de futuro, de estratégia, de inovação, e que elas geram impacto na sua comunidade. E para reconhecer isso, é feito, então, uma premiação, né? Primeiro, em nível estadual, onde cada estado pode indicar até 5 mulheres, uma em cada categoria, que elas vão para uma etapa regional. Dessa etapa regional, saem 35 mulheres empresárias, aonde 15 são vencedoras. E eu gostaria de dizer quais são os prêmios, porque talvez os prêmios também interessem as mulheres Por que favor. estão nos ouvindo. Então, as 5 vencedoras ouro, elas ganham R$30 mil. Elas ganham uma capacitação do Empretec, que é o maior seminário de empreendedorismo do mundo, que é a metodologia da ONU e é onde o Sebrae que realiza no Brasil. Sim. Elas ganham o custeio da participação para ir receber o prêmio em Brasília. Elas ganham a missão técnica e elas ganham 1 hora de mentoria online. As 5 ganhadoras da categoria prata ganham 20 mil, também ganham o Empretec, também o custeio da ida para Brasília e a missão técnica também. E a bronze ganha 10 mil, também ganha o Empretec, também o custeio da participação em Brasília e também ganha a missão técnica. Que baita premiação isso. E é muito sensacional. bacana, Dani. A gente já teve mulheres da nossa região ganhando o prêmio nacional. É então, mesmo? assim, o prêmio ele é gratuito e o que é? É contar a sua trajetória. Como é que faz para se inscrever? Nós temos dentro do site, a edição de agora, ela já está ocorrendo, né? Então, Aham. agora em agosto já saem as vencedoras estaduais, tá, ela já está entendi. acontecendo, mas eu já gostaria de deixar o convite, porque esse prêmio é todos os anos, né? Entendi. Então, já deixar o convite, porque é um prêmio muito legal, que dá visibilidade. Legal. As vencedoras saem em revistas nacionais, jornal, ela tem uma divulgação gratuita, né? E é bota uma grana no bolso. e ainda Baita grana ainda no bolso. ganha um dinheirinho, né, contando a sua jornada de empreendedora, né? E para fechar, né, como eu falei do Empretec, aqui em Santo Ângelo, a gente está trazendo, depois de 7 anos, a turma do Empretec, né? Ela vai acontecer, então, de 27 a 30 de outubro. Vai ser ali na nova instalação do Cindy Lojas. E a gente já está com a turma em formação. São 30 vagas. Os seminários são 5 dias de imersão. Uma semana antes a gente faz um pré-seminário. E para se inscrever, Dani, do Empretec, a gente tem uma entrevista. Essa entrevista ela é feita por inteligência artificial, então a pessoa nos contata, a gente manda um link e a gente pede que essa pessoa, no dia de responder essa entrevista, ela dedique até 1 hora do seu tempo, tranquilamente, para ela responder. São 5 perguntas, onde ela vai responder sobre a sua trajetória profissional. Ela vai falar quem ela é, vai contar o seu histórico, enfim, para que a ferramenta faça a avaliação. E por que a gente faz uma entrevista antes, Dani? O Empretec é um seminário que só pode fazer uma única vez na vida. Você não repete ele, né? Então, existem momentos da tua vida que você está apto ou mais propício a participar. Entendi. Então, a gente passa por essa entrevista. Por quê? Porque como tu só pode fazer uma única vez, você tem que aproveitar ele ao máximo. Porque ali tu desenvolve 10 características empreendedoras. Então, tudo aquilo que você não tem, você vai aprender a desenvolver. Tudo aquilo que você tem, você vai aprender a potencializar. E todas as pessoas que fazem dizem que ele é divisor de água. E eu Sim. posso dizer porque eu sou empreteca, né? Pronto. Então, ele é um divisor de águas e ele ajuda realmente. E não é só porque, eu sou empresária, posso fazer. Não, se você não é empresário, você pode fazer também, porque ali você testa também a sua capacidade empreendedora, né? Então, assim, é um curso transformador. Então, caso alguém que esteja nos ouvindo, né, tenha interesse, me chama que eu passo as informações bem certinha, porque depois de 7 anos, então, estamos trazendo. Que legal. E uma novidade, então, para quem já é empreteco, porque faz uma única vez e deu, né? Agora, para quem é empreteco, o Sebrae Rio Grande do Sul lançou também o Empretec Arena. Então, ele também é um curso de imersão, mas ele é só para quem já fez o Empretec tradicional. Ah, que legal. Então, a gente vai ter uma renovação também nas pessoas que já fizeram, né? Para trazer também um algo a mais. Ele é todo gamificado, é digital, né? Então, ele vai ter partes digitais com a parte física também. Então, bem bacana. Então, a gente traz 2 novidades. O seminário tradicional, em outubro,
e o Arena, que a gente pretende lançar o ano que vem, que fica o convite também para quem estiver nos ouvindo. Que legal, que sensacional. Sabe que nessa nessa pesquisa que a gente usou aqui hoje, tinha lá que 17% das empreendedoras participam de grupos associativos. E o associativismo, ele é fundamental, né? Para qualquer empreendedor, enfim, mas principalmente para nós, porque daí a gente se identifica ali. Então, estar nesses eventos, estar em grupos que praticam empreendedorismo na sua cidade, no seu bairro, enfim, né? Façam parte, participem desses eventos. Sabe que ano passado eu organizei 2 Startup Weekend, né? E um deles foi para mulheres também, né? Foi só para mulheres. A gente recebeu 50 mulheres, tá? Que ficaram imersas durante o final de semana. E é legal quando a gente tem eventos específicos, porque daí é tudo dentro da linha de desenvolvimento feminino, né? Exatamente. E independente do setor ou segmento de atuação, muitas vezes as dores são as mesmas, né, Dani? Sim. Então, quando uma traz uma dor, tu se enxerga ali também e juntas consegue trocar, né, as experiências e aplicar no seu negócio também. Então, é muito importante fazer parte desses grupos. Exatamente. Já são 13h57, não acredita? Meu Deus! O papo é bom, ele passa muito rápido. Mas eu queria que tu falasse para essas mulheres que estão nos ouvindo agora, uma mensagem, assim, para te deixar, que mesmo cansadas, né, como que a gente faz para seguir sonhando, para seguir no nosso propósito. E eu gostaria que tu deixasse também as tuas redes sociais para que elas te busquem lá para mais informações. Tá bem. Bom, eu costumo dizer que quando uma mulher abre caminho, ela abre uma jornada de um legado para que todas as mulheres sigam, né? Verdade. Então, basta dar um passinho, ter a coragem que a gente consegue abrir um caminho para novas possibilidades, né? E que juntas a gente vai mais longe, né? Sozinha a gente vai mais rápido, mas juntas a gente vai mais longe. Então, buscar, né, redes para que a gente possa se desenvolver, buscar apoio e principalmente não desistir, né? É difícil, como a gente falou, equilibrar todos os papéis para estarem 100% redondinhos, não. A gente vai tentar sempre manter eles, né, para ter uma qualidade, mas principalmente não desistir, porque a vida do empreendedor, ela não é fácil. A gente sabe que tem muitos obstáculos, mas se você tem uma rede de apoio, se você tem com quem contar, né, você tem o Sebrae, amigos, tem outras empresárias, você não está sozinha. Então, sempre alguém vai te ajudar a levantar para que tu possa continuar, erguer a cabeça e seguir em frente. É isso aí. Então, agradeço demais a oportunidade. Caso alguém queira me contatar, meu Instagram é esiane.augustin, meu telefone é 99702-4311. Vai ser um prazer contatar e responder vocês. Ai, que legal. O prazer foi te receber aqui hoje, Esi. De verdade, muito obrigado. É sempre muito incrível conversar contigo, tá? Porque tu sabe muito e tu é muito generosa em compartilhar tudo que tu sabe. Então, eu agradeço demais essa conversa cheia de estratégia, empatia, inspiração. Hoje nós entendemos que empreender é também transformar, se posicionar e construir autonomia, gurias. Então, com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, a gente encerra aqui mais um cafezinho missioneiro. Amanhã tem mais. E se vocês querem sugerir pautas, convidados e participar da construção do cafezinho, me chama lá no Instagram, Dani Schneider 25. Um beijo, muita luz, uma ótima semana e até a próxima xícara.